E se eu te dissesse que por trás dos muros de pedra de um convento medieval, uma freira de linhagem nobre transformou os salões sagrados em câmaras de agonia, que sob sussurros de orações e à luz de velas crianças choravam enquanto palavras santas se tornavam instrumentos de dor. Isso não é uma lenda, é um relato histórico aterrorizante, que termina com ossos sob o chão. Se você ousar mergulhar na escuridão, inscreva-se agora, porque o que vem a seguir pode te impedir de dormir para sempre. Isabel de Palatinado nasceu no poder, filha de um eleitorado, criada entre veludo e cruzes de prata. Seu mundo era de prestígio envolto em piedade. Mas, mesmo quando criança, havia algo estranho nela. Seus brinquedos favoritos eram pequenas figuras de madeira que ela amarrava com tecido e perfurava com agulhas. Quando sua ama de leite morreu misteriosamente, com os olhos arregalados de terror, os sussurros começaram, mas ninguém ousava falar alto. Aos 15 anos, ela ingressou no convento de Santa Águeda. Aos 17, tornou-se sua líder espiritual, conhecida por sua disciplina e fervor divino. Famílias nobres enviavam suas filhas para serem moldadas sob sua orientação. O que os pais não sabiam era que ela acreditava que o sofrimento era a única forma verdadeira de devoção e estava mais do que disposta a ensiná-lo. A primeira lição foi para uma menina chamada Late, que falou durante a oração. Por isso Isabel a levou a uma pequena câmara de pedra. O que aconteceu depois só foi ouvido em um único grito interrompido. Quando Late voltou, seus olhos evitavam a luz, seus passos eram instáveis, ela nunca mais foi a mesma. Isabel guardava uma pequena caixa de ferro sob sua cama. Dentro havia cordas com espinhos e uma Bíblia anotada em tinta vermelha. Ela afirmava que eram ferramentas de purificação. Seus métodos se tornaram mais estranhos. Ela fazia os alunos jejuarem por dias, depois os obrigava a recitar escrituras até desmaiarem. Se esquecessem uma linha, suas mãos pálidas e finas se fechavam ao redor de seus pescoços com uma força sobrenatural. À noite, o convento ecoava com choros ocos, mas os moradores da vila não diziam nada. Afinal, o que era um pouco de disciplina na casa de Deus, alguns até a elogiavam por manter a ordem. Não viam os hematomas escondidos sob os hábitos, nem sentiam o cheiro de ferro no ar da sala de oração. Em um inverno, uma aluna chamada Maria tentou fugir. Foi capturada na orla da floresta descalça, sangrando com a camisola rasgada. Isabel ordenou que ela fosse batizada novamente. O que se seguiu foi um ritual gelado que deixou Maria inconsciente por dias, quase morta. Quando acordou, chamou Isabel de Anjo Ardente. Um frade itinerante, Padre Matias, visitou o convento na primavera. Ele notou os olhares nervosos, as saudações rígidas. Ao questionar as freiras, suas respostas eram idênticas, ensaiadas. Apenas a menina mais jovem, uma órfã muda, chamada Elsa, ousou deixar uma pista, um desenho enfiado em sua mão. Mostrava o rosto de uma mulher contorcido pela raiva de pé sobre um poço de chamas. O Padre Matias começou a observar. Ao entardecer, viu Isabel entrar nas catacumbas sob o convento. Ela ficava lá por horas. Uma noite, ele a seguiu silencioso, cauteloso. O que encontrou foram quartos esculpidos em pedra, iluminados por velas tremeluzentes, com correntes parafusadas nas paredes e sangue, muito sangue. Em um canto, encontrou um genuflexório de madeira com a superfície incrustada de pregos. A Bíblia ali colocada estava encharcada e ilegível. Mas ao lado havia algo pior, um livro de registros. Cada página listava nomes. Alguns estavam riscados, outros marcados com símbolos. Todos eram crianças. Todos haviam desaparecido. O Padre Matias deixou o convento antes do amanhecer,
mas o sono não o encontrou. Durante semanas, ele estudou os nomes no registro, visitando vilas próximas para fazer perguntas. Ninguém sabia para onde as crianças tinham ido. Algumas famílias receberam cartas crípticas, alegações de doenças de morte súbitas, mas nenhuma havia visto os corpos. Ninguém ousou exigir respostas. De volta ao convento, Isabel intensificou seus rituais. Declarou uma temporada sagrada de julgamento, afirmando que Deus exigia purificação. Os alunos foram isolados, despojados de confortos, forçados a se ajoelhar por horas em pedra bruta. Era proibido falar sonhar. E se alguém desobedecesse, Isabel garantia que os outros vissem seu castigo. Helena, filha de um barão, foi a próxima. Ela havia sussurrado uma oração em latim incorretamente. Naquela noite, a arrastaram para os porões. As outras meninas só ouviram duas coisas: cânticos e metal, raspando contra a pedra. Dias depois, Helena voltou com as mãos enfaixadas. Nunca mais escreveu. As freiras temiam Isabel, mas temiam algo ainda maior. O que aconteceria se falassem: uma irmã Inês tentou? Ela confessou suas dúvidas no confessionário. Na manhã seguinte, foi encontrada no poço do jardim, flutuando de bruços, com os olhos abertos para o céu. Isabel chamou isso de um trágico acidente. Ninguém a questionou. O padre Matias voltou dessa vez com um convite falsificado para uma segunda inspeção. Isabel o recebeu com desdém mal disfarçado. Sempre agradecemos a orientação, disse ela. Sua voz era suave, seus olhos como cristal de inverno. Naquela noite, ele encontrou as portas da capela trancadas por dentro. Subornou um servo para levá-lo à cripta novamente. O que viu o congelou. Havia uma laje recém-limpa, mas o cheiro persistia, tecido queimado, cabelo chamuscado. E em um canto uma inscrição fresca na parede: Domine Liberanos, Senhor livrai-nos. Ele pegou o registro e fugiu. Isabel descobriu sua ausência horas depois. Sua fúria foi silenciosa, controlada. Reuniu os alunos e os levou a um ritual à meia-noite, exigindo que apagassem a memória do herege. Elsa, a órfã muda, foi forçada a se ajoelhar sobre vidro. Na capital, Matias implorou por uma investigação. A igreja hesitou. A família de Isabel tinha influência sobre várias abadias, mas finalmente um bispo concordou. Uma investigação foi sancionada. Soldados foram enviados. A notícia chegou ao convento ao entardecer. Naquela noite, Isabel realizou o que chamou de bênção final. Na manhã seguinte, fumaça foi vista saindo da capela traseira do convento. Os soldados invadiram o terreno. Encontraram o prédio silencioso, as janelas escurecidas. Dentro, o salão principal estava vazio. Os dormitórios abandonados, mas atrás do altar, o cheiro de ferro os levou para baixo. Nas catacumbas, eles as encontraram. Mais de 12 meninas acorrentadas, desnutridas, aterrorizadas. Algumas sussurravam salmos com lábios rachados. Outras apenas olhavam. Em uma câmara, encontraram uma cadeira semelhante a um trono, manchada com camadas de sangue. Nas paredes, desenhos de anjos com facas como asas. E Isabel, ela havia desaparecido. Não havia rastros de carruagens nem testemunhas. Restou apenas sua Bíblia pessoal, aberta sobre o altar, encharcada de cera e sangue. Um único versículo estava sublinhado: Eu te mostrarei o caminho mesmo através do fogo. As sobreviventes foram levadas ao bispado para receber cuidados. Muitas não conseguiam falar. As que podiam contavam histórias de castigos disfarçados, de penitências, pregos, sob as unhas, por pensamentos impuros, cabeças mergulhadas em água gelada durante confissões à meia-noite. Seus corpos eram prova. Também os desenhos que Elsa havia escondido nas dobras de sua manta. Uma imagem chamou a atenção do bispo.
mostrava Isabel de pé sobre um poço com as mãos estendidas para o céu, sangue caindo de suas palmas como água benta. Abaixo dela, dezenas de figuras sem rosto se erguiam em agonia. Não era a imaginação de uma criança, era uma memória. A igreja não teve escolha senão agir. Um decreto foi emitido declarando Isabel herege e fugitiva. Sua família protestou, chamou isso de calúnia, afirmou que ela era vítima de clérigos invejosos. Mas entre a nobreza, um medo silencioso criou raízes. Se até uma freira podia ser um monstro, quem mais? Por meses, os rumores se espalharam. Isabel havia fugido para a França, disfarçada de viúva. Havia se juntado a um culto na Floresta Negra. Fora assassinada por seus próprios discípulos. Nada pôde ser confirmado. Mas meses depois, um caçador tropeçou em uma capela escondida nas profundezas da floresta, perto de Minas. A estrutura era pequena, meio enterrada em terra e trepadeiras. Dentro, tapeçarias, podres velas queimadas e um único corpo coberto com um tecido preto. Não tinha rosto para identificar, mas em sua mão segurava um rosário gravado com o brasão de Palatinado. Em sangue, 3 palavras latinas estavam manchadas na parede: Sanguis Lux Redemptio, sangue, luz, redenção. A igreja enterrou o corpo em segredo, sem ritos, sem nome, apenas uma laje de pedra. Mas os sussurros nunca cessaram. Fazendeiros perto de Minas afirmavam ainda ouvir hinos à noite, vindos da capela em ruínas. Crianças diziam ter visto uma mulher de cinza observando da floresta com seu véu ondulando, embora não houvesse vento. Passaram-se anos, mas a dor que ela deixou para trás não desvaneceu. Helena nunca se recuperou. Vagava pela propriedade de sua família, recitando versos ao contrário, desenhando anjos com asas quebradas em todas as superfícies. Elsa, a menina muda, cresceu como uma mulher de silêncio. Mas uma noite, ela também desapareceu, deixando para trás uma única página do registro de Isabel. Escrita recentemente, o padre Matias foi promovido dentro da igreja, mas nunca retornou ao convento. Morreu segurando seu crucifixo tão forte que deixou cicatrizes em suas palmas. Antes de seu último suspiro, murmurou: "Pensamos que ela era uma serva de Deus, mas ela se tornou algo mais." Séculos depois, durante uma restauração das ruínas, uma equipe descobriu outra sala escondida sob as catacumbas. Continha apenas uma coisa: uma pequena estátua da Virgem com os olhos arrancados. Abaixo, gravado na pedra, estavam as palavras: "Não nos livre do mal, deixe-nos renascer por meio dele." A inscrição chocou os historiadores. Não correspondia a nenhuma escritura conhecida, pelo menos não da Bíblia. Alguns estudiosos sugeriram que era parte de uma doutrina perdida, algo que Isabel poderia ter escrito. Outros insistiram que era obra de um devoto ou culto. Surgiu a teoria da Irmandade Cinza, uma seita clandestina que se dizia ter sido formada após o desaparecimento de Isabel, composta por mulheres que acreditavam que o sofrimento desbloqueava a transcendência espiritual. Seu lema: "A dor purifica, o silêncio santifica." Nas décadas seguintes, conventos semelhantes na Europa relataram incidentes estranhos: freiras desaparecendo, crianças encontradas com marcas estranhas na pele. Em um caso, uma capela desabou durante uma missa, revelando um porão cheio de grilhões. O nome de Isabel estava gravado na parte inferior do altar, mas nenhuma evidência conclusiva a conectava a esses eventos. Ela continuou sendo um mito, uma advertência sussurrada às meninas nos claustros: obedeça ou a freira sádica voltará por você. No entanto, para as famílias que perderam suas filhas, não era um mito. Era uma ferida que a história se recusava a curar. Em 1813, um médico alemão chamado Dr.
Wilhelm Koig afirmou ter encontrado um diário que se acreditava ser de Isabel. Descrevia rituais detalhados envolvendo jejum, flagelação e visões de anjos ardentes. Ele apresentou o texto a uma universidade. Dias depois, foi encontrado morto em seu escritório, seus olhos arrancados como os da estátua da Virgem. O diário desapareceu. Não restou nenhum registro, exceto uma página rasgada, com uma frase escrita em tinta de galha de ferro. Através da dor, tornamo-nos imaculados. Fosse ou não dela, a caligrafia correspondia ao registro encontrado séculos antes. As ruínas de Santa Águeda ainda permanecem precariamente. Os moradores locais se recusam a entrar. Turistas visitam, mas a maioria não fica após o entardecer. Alguns dizem ouvir cânticos subterrâneos, outros falam de uma figura observando do antigo campanário, com seu hábito ondulando, embora não haja brisa. Uma menina local, chamada Anukika, ficou uma noite como parte de uma aposta. Seus amigos foram embora à meia-noite, mas ela permaneceu. Na manhã seguinte, foi encontrada fora da porta da cripta descalça e murmurando o Pai Nosso ao contrário. Ela havia gravado uma única palavra em seu braço com um prego enferrujado Isabel. Teólogos modernos lutam com o legado de Isabel. Ela estava louca, possuída, ou apenas uma mulher que usou o véu de Deus para justificar seu apetite por poder. Talvez tudo isso. Ou talvez ela tenha tocado algo mais antigo, que a própria fé. Mas uma coisa é certa: aqueles que se aproximam demais de sua história muitas vezes pagam um preço. Alguns dizem que ela ainda observa, ainda escolhe, que seu espírito vagueia pelas ruínas do convento, esperando que alguém abra a porta certa, se ajoelhe, sangre e acredite. A página do registro de Elsa, aquela que ela deixou para trás quando desapareceu, foi estudada sob luz ultravioleta. Revelou traços fracos de símbolos invisíveis a olho nu. Um parecia uma cruz, invertida, envolta em espinhos. Outro parecia o rosto de uma criança chorando sangue. Alguns acreditam que Isabel nunca quis escapar da justiça, que planejou seu desaparecimento o tempo todo. Um ritual, um sacrifício, talvez até uma transformação. Como se acreditasse que a morte não seria o fim, mas uma porta. Uma confissão recém-descoberta de uma freira anônima do século XVII dizia: não seguimos Isabel. Ela seguiu algo, mais algo que sussurrava na escuridão e usava o rosto de Deus. O documento foi queimado logo após ser lido em voz alta. Mesmo agora, artefatos que se acredita estarem ligados a Isabel circulam entre colecionadores. Um rosário rachado que dizem causar alucinações, uma página de orações em latim que sangra quando iluminada por uma vela. A maioria são fraudes, mas não todos. Um historiador enlouqueceu após adquirir uma suposta cópia de sua Bíblia pessoal. Ele se afogou em água benta. Uma equipe de investigadores paranormais entrou nas ruínas de Santa Águeda em 2019. Transmitiram ao vivo por 6 horas. Os últimos 30 minutos foram corrompidos. Quando o material foi restaurado, restou apenas um único frame, uma figura embaçada com um hábito de freira de pé, diretamente atrás do cinegrafista. Há um silêncio duradouro em torno de sua história, uma recusa da igreja em reconhecer a profundidade de sua depravação. Talvez seja vergonha, talvez seja medo, ou talvez seja porque alguns acreditam que ela não agia sozinha. Nos margens do relatório arquivado do bispo sobre a invasão ao convento, uma nota desbotada diz a outros. Sem contexto, sem assinatura, apenas essas 3 palavras suficientes para inquietar até os arquivistas mais fiéis. O local do convento agora está protegido pelo Estado. Não são permitidas escavações sem supervisão governamental, mas um operador de drone anônimo
capturou imagens de uma figura ajoelhada no altar à meia-noite. A figura nunca se moveu. O material foi apagado pela manhã. Alguns dizem que as crianças ainda vagam pelos bosques próximos, perdidas, sem voz esperando. Outros dizem que seus espíritos se agarram às paredes da cripta, presos não por correntes, mas por orações que nunca lhes permitiram terminar. E nas horas mais escuras, quando ninguém está olhando, disse que uma voz ecoa através da pedra, que os inocentes sofram, que sua dor purifique o mundo. Seja vento memória ou algo muito pior, ninguém ousa responder. A igreja nunca canonizou as vítimas. Seus nomes foram apagados silenciosamente dos registros. Suas famílias foram compensadas com silêncio e ameaças veladas. Os registros de Santa Águeda foram selados nos arquivos do Vaticano, classificados como anomalias doutrinárias. Mas a verdade tem uma maneira de vazar através da pedra. De vez em quando, um documento, uma confissão, um testemunho, um nome riscado em uma parede antiga aparece suficiente para lembrar ao mundo que Isabel foi real e que sua escuridão não foi enterrada apenas escondida. Psicólogos de hoje estudam seu caso como um dos primeiros casos conhecidos de sadismo espiritual. Mas muitos também argumentam que o que ela praticava não era mera loucura, era sistemático, ritualístico, intencional. Alguns pesquisadores acreditam que Isabel não estava apenas torturando. Ela estava experimentando, testando limiares de dor e obediência, mapeando quanta agonia era necessária para quebrar a alma e substituí-la por fé. Seu legado ressoa em sussurros nas instituições religiosas, em debates sobre punição corporal, na ética da penitência. Mas sua contribuição mais aterradora foi a ideia de que a dor podia ser sagrada, que a salvação exigia sofrimento. Na Alemanha moderna, as ruínas de Santa Águeda atraem peregrinos, alguns buscando história, outros algo mais sombrio. Grafites agora marcam as paredes da cripta. Acredito que seu sangue ainda corre. Torne-me puro. Um padre encarregado de abençoar o local em 2007 recusou-se a completar o ritual. Ele saiu no meio da oração, tremendo, sussurrando. Algo respondeu. Foi destituído de seu cargo pouco depois. Os moradores locais, especialmente os mais velhos, evitam a área após o anoitecer. Alguns colocam pão e sal em suas portas no aniversário da invasão. Outros acendem velas pelas meninas desaparecidas, mas nunca dizem seus nomes em voz alta. Os nomes têm poder, dizem. A memória também. Isabel de Palatinado nunca foi capturada, nunca foi julgada, nunca foi punida, aos olhos dos homens. Mas a história talvez seja sua execução lenta. Um registro não de justiça, mas de advertência. O horror que ela infligiu vive não nos gritos, mas no silêncio que se seguiu. Na forma como as instituições desviam o olhar quando lobos vestem túnicas santas, em como a crença pode ser uma arma contra os fracos. Restam-nos perguntas. O que teria acontecido se alguém tivesse falado antes, se o medo não tivesse vencido, se a fé não tivesse cegado? Mas o mais assustador de tudo, quantas Isabeles esquecemos? Ou pior, quantas ainda permitimos que prosperem, protegidas por túnicas, títulos e confiança? Em alguns conventos remotos do mundo, rituais ainda ocorrem em segredo. A obediência ainda é exigida sem questionamentos, e o silêncio ainda reina. Recordar. Isabel não é glorificá-la, é enfrentar uma verdade que muitas vezes escondemos, que o mal nem sempre vem com chifres. Às vezes ele usa um véu, segura um rosário, sussurra escrituras. Talvez ela acreditasse que o que fazia era certo. Talvez isso seja o que o torna mais aterrorizante. Porque se uma mulher pôde transformar a fé em tortura,
quantas mais poderiam fazer o mesmo? A história está cheia de monstros, mas aqueles envoltos em santidade são os mais difíceis de ver e os mais difíceis de deter. A capela de Isabel agora é uma ruína. No entanto, alguns dizem que as pedras ainda sangram em noites frias, que o choro retorna com a névoa, que os sinos tocam sem vento. E no fundo da cripta, onde outrora havia correntes e as orações se tornavam gritos, há um frio que nunca vai embora, uma presença que nunca desvanece. Então, se algum dia visitar Santa Águeda, não diga o nome dela. Não se ajoelhe. E pelo amor de Deus, não escute quando alguém sussurrar atrás de você, confesse. Porque Isabel de Palatinado pode estar morta, mas seu evangelho de dor ainda ressoa. E se não lembrarmos, se não falarmos, então, a história se ajoelhará novamente e o véu nunca será levantado.